A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos abordado o tema referente à vontade. O que é a vontade? Qual é o seu papel, a sua importância e como ela se aplica ao nosso dia a dia? O que esse tema tem a ver com a condição do ser humano e a sua dimensão mais profunda? Nós temos nos baseado no grande pensador espírita francês, Leon Denis, particularmente uma de suas obras, do início do século XX, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na tradução em língua portuguesa. Como vimos em programas anteriores, o tema da vontade é um tema que aparece nos mais variados contextos: filosofia, teologia, religião, psicologia, sociologia. É um tema complexo. Há inúmeros textos filosóficos falando dessa dinâmica do ser humano. Há muitas reflexões no campo das espiritualidades, das teologias e também no campo da psicologia. Nós estamos fazendo aqui um recorte mais simples, propondo algumas reflexões em torno desse tema, com base, já dissemos, no pensamento de Leon Denis, de vez em quando dialogando com algum outro autor, como já fizemos, citando, por exemplo, o psiquiatra italiano Roberto Assagioli, que criou um sistema de psicoterapia chamado psicossíntese, que facilmente dialoga com a visão de Leon Denis. Hoje nós vamos retomar a questão citando diretamente o texto O Problema do Ser, do Destino e da Dor, porque há um ponto ali, quando Leon Denis abre o capítulo, que é fundamental nós compreendermos. Porque para falarmos sobre a visão de Denis, sobre a vontade, nós precisamos compreender como que esse pensador espírita francês discute, em termos filosóficos, a questão do ser. Basta ver o título da obra que já citamos. Então, em outras palavras, nós precisamos, com Denis, e penso que com inúmeros outros pensadores, é claro, precisamos compreender primeiro o que é o ser. No capítulo 3 da obra, ele vai dizer assim: o problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. O que faz Leon Denis colocar-se dessa forma num capítulo onde ele vai falar da vontade como uma potência da alma? Ele parte de um pressuposto filosófico a respeito da condição do ser. E ele diz, vamos repetir, o problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. Por que isso? Porque a sua posição é a do pensador espiritualista. Ele pensa, ele reflete, ele analisa os grandes temas da condição humana a partir de um referencial espiritualista, não materialista, como era muito comum para fazermos um recorte histórico da vida de Leon Denis. Século XIX, iniciozinho do século XX. Ele estava rodeado de abordagens materialistas e ele se posiciona, do ponto de vista filosófico, como um pensador que reflete a alma. Como tratar a questão do ser? É preciso olhar para a questão da alma. O homem é visto como um ser espiritual. Então, nesse sentido, a alma ela ocupa um lugar central em toda a reflexão filosófica de Denis. E é claro que isso tem nítidas implicações para os estudos psicológicos que, a propósito, ele mesmo realizou já a seu tempo, através não só desse livro, mas através de outros, como, por exemplo, no Invisível,
depois da morte e outros textos do escritor francês. No capítulo 6 do mesmo livro, ele vai dizer assim, olha, a alma não é entendida como um agregado de forças, um composto, uma resultante. O que é a alma na verdade? Palavras agora de Leon Denis. O centro da vida e da vontade. Então a alma humana, para Denis, é isso. O centro da vida e da vontade. Um centro dinâmico que governa o organismo e dirige-lhe as funções. Isso é muito importante. Lembra, de certo modo, a mesma proposta de Assagioli. O ser humano, na sua essência, é um centro de pura consciência e de vontade. Leon Denis fala algo muito próximo disso, com outras palavras. Então, Denis compreende que a alma humana, enquanto uma unidade, há que ser uma vontade livre e soberana. Isso já está no capítulo 3. Eu reuni algumas referências de Denis a respeito do tema da vontade e a questão filosófica do ser, da alma. Uma vontade livre e soberana. Isso me faz pensar num texto bem recente que foi escrito pelo já citado aqui várias vezes no Café Literário. É um monge budista, instrutor de meditação muito conhecido nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, e que também tem formação na área da psicologia. É o Jack Kornfield, autor daquele livro que já falamos sobre ele inúmeras vezes, Um Caminho com o Coração, dentre outros. A obra mais recente dele, se eu não estiver desatualizado, se chama, e eu tenho ela aqui em minhas mãos, Você Pode Ser Livre Onde Estiver. Nós ainda vamos falar sobre esse livro em algum momento aqui do programa, dos programas futuros, é claro. E o subtítulo é, apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos tempos incertos, lembre-se, ninguém pode aprisionar o seu espírito. E eu penso que por isso ele abre o livro com uma linda referência que diz assim, um pássaro não canta porque tem respostas, ele canta porque tem uma canção. E ao longo dos capítulos, ele vai falar da liberdade de espírito, dos obstáculos à liberdade, entendendo a liberdade e, por fim, liberdade de viver. Cada parte dessa com os seus capítulos. E por que nós estamos falando desse livro apenas como uma rápida referência? Porque a ideia é exatamente a mesma. Para Leon Denis, o ser, na sua essência, é uma alma. Esse centro da vida e da vontade. Uma vontade livre e soberana. Em nenhum momento os nossos autores estão ignorando as influências, muitas vezes impactantes, externas, as influências do meio ambiente, as influências socioculturais, do meio ambiente em que se vive, do ponto de vista das condições climáticas, ecológicas, os modelos econômicos, nada disso está sendo ignorado, porque isso tudo impacta profunda e sensivelmente o ser humano, de tal modo que cabe uma discussão, sim, sobre o tema da liberdade, das livres escolhas. Tudo isso pode ser questionado a partir, por exemplo, de uma reflexão sobre a formação social da mente, as influências das ideologias. Tudo cabe como uma reflexão. E nós precisamos investigar tudo isso de forma crítica, racional, muito atenta, muito cuidadosa. Mas o que se propõe aqui, como diz o Jack Kornfield, vamos citar de novo, apesar de todas as incertezas e circunstâncias, não podemos deixar ninguém aprisionar o nosso espírito. Isso não é uma cobrança, é um lembrete.
ou ainda nas palavras do monge, é um convite à liberdade. E para tanto, Leon Denis faz o mesmo convite dizendo isso. A partir da compreensão do ser humano como uma alma, uma unidade, um centro dinâmico, não é um agregado de forças, como falamos, é esse centro da vida e da vontade. A conclusão há que ser a mesma. Ninguém pode aprisionar o nosso espírito, quer dizer, a nossa liberdade interior. Isso não está na mão de ninguém. Agora, para tanto, nós teremos que fazer os nossos enfrentamentos, uma visão crítica do mundo, da realidade, um processo de maturidade emocional, a capacidade de dizer sim, dizer não, posicionar-se, o mergulho interior para nos conhecermos de maneira profunda e sabermos conduzir a nossa vida. Como já falamos várias vezes, a terceira parte da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor vai tratar especificamente das potências da alma: vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, amor e dor. É fácil entender que esse estudo é uma consequência natural dessa compreensão integral do ser que Leon Denis desenvolve ao longo do livro, O Problema do Ser, do Destino. E no final, ele vai falar das potências da alma. No fundo de si mesmo, nessa dimensão da profundidade, o homem encontra poderosas, fecundas fontes de recursos e de energias ocultas. Isso é um pressuposto. São forças propulsoras do desenvolvimento humano, do desenvolvimento espiritual, e isso está disponível a todas as pessoas, mas o acesso a isso vai depender de um processo de amadurecimento, de crescimento. É um trabalho interior que se faz naturalmente na relação humana. Então, Leon Denis nos convida a uma reflexão importante quando ele indaga: por que meio poremos em movimento essas potências internas? Por que meio nós as orientaremos para um ideal elevado? Então ele fala do ser, na sua profundidade, como uma alma, e no fundo de si mesmo, na condição da alma, portanto, potências, fontes de recursos, energias ocultas, digamos assim, uma expressão genérica para darmos a ideia de que no mundo íntimo, no fundo da criatura humana, numa dimensão de profundidade e que é a dimensão do espírito, nós vamos encontrar recursos, potências, as potências da alma, como fala Leon Denis. Então, quando ele faz a pergunta, ele mesmo responde, dizendo: por que meio poremos em movimento essas potências internas? Ele diz: pela vontade. A vontade é esse leme que direciona as funções. Ele considera essa vontade soberana, como dissemos, a maior de todas as potências. E em outro livro, na obra Depois da Morte, ele diz que a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. De fato, para ter acesso a essa fonte de recursos internos, é preciso mobilizar a vontade. E para abordar de forma bem precisa o papel da vontade, Leon Denis considera, em toda a alma humana, a existência de dois centros. É um recurso, uma comparação que ele faz e que é bem importante para a nossa compreensão. Dois centros que são, em verdade, na expressão dele, estamos no capítulo 20 agora da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. São, na verdade, duas esferas de ação e expressão. Ele usa essas duas palavras para definir essa imagem. São duas esferas de ação e de expressão. Então, por um lado, segundo ele, nós temos a esfera exterior,
O amigo ouvinte pode criar uma imagem bem simples, uma bolinha pequena dentro de uma bola maior. Essa bola maior, essa esfera exterior, Leon Denis diz que manifesta a personalidade, o eu, ainda com suas palavras, com suas paixões, fraquezas, mobilidade, insuficiência. Então, nessa bola maior, nessa esfera maior, que é exterior, nós temos a personalidade, o eu, no sentido pequeno da palavra. Talvez pudéssemos dizer, numa linguagem psicológica, o ego, mas Leon Denis não usa essa expressão. São as paixões, as fraquezas, mobilidade, insuficiência. Por outro lado, diz ele, essa esfera menor, ela é interna, profunda, imutável, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Mesmo capítulo 20 da obra que estamos estudando. Essa imagem é muito importante, amigo ouvinte. Então, a personalidade, com as suas características, que são também expressões mais limitadas. Uma esfera de ação também limitada. Isso quer dizer menos importante? Não, de maneira alguma. Às vezes eu penso que há uma certa confusão quando algumas pessoas que têm uma formação religiosa ou uma compreensão de um desenvolvimento espiritual, tentando dialogar com a psicologia, que são coisas distintas, dizem assim, é preciso eliminar o ego. Não, isso não é razoável, porque o ego não é um inimigo, não é um problema, faz parte da condição humana. As funções psicológicas básicas estão associadas ao ego. Um ego estruturado, vamos dizer assim, de forma mais livre, um eu estruturado, isso é muito importante. Então, processos patológicos, psicopatológicos, doenças mentais, digamos assim, podem estar associadas a uma desorganização do ego. É preciso que a gente compreenda que não é anular o ego, é saber tratá-lo devidamente. Isso não me define. Eu não sou a minha personalidade. Há algo de mais profundo no ser humano. E Leon Denis deixa isso muito claro, ele não comete esse erro. Ele faz a distinção. A esfera maior, a que mais aparece, vamos falar assim, é a personalidade, o eu, o ego. E essa esfera menor, ela é interna, profunda, imutável, é a sede, o lugar da consciência. É importante a gente repetir isso. É a fonte da vida espiritual. Ou numa expressão que ele usa, claramente espiritual, teológica, é o templo de Deus em nós. Como são duas esferas de ação e de expressão, temos aí uma dinâmica, um movimento. Por isso ele vai dizer que o homem pode orientar a sua vida, a sua conduta, suas escolhas, suas decisões, todos os seus processos. Ele pode orientar a sua vida a partir desse eu, dessa personalidade, ou a partir dessa consciência profunda, essa individualidade. São duas condutas, são duas orientações bem distintas. Quando essa esfera externa, essa mais limitada da personalidade, comanda a interna, bloqueando, de certo modo, essas expressões mais profundas da alma, aí Leon Denis vai explicar com as seguintes palavras. Teremos a vida inferior semeada de provações e males. É bem forte o que ele diz. O que é essa vida inferior? Semeada de provações e males. Então esse é um cenário importante. Nesse caso, as potências da alma permanecem bem adormecidas. Então o indivíduo se movimenta
num nível mais superficial do viver e não raras vezes muito longe dessas riquezas interiores. É como se fosse uma vida mais superficial, distante dessas profundidades do ser. Uma analogia talvez nos ajude, uma outra. É como aquela criança que brinca com os seixos, as conchinhas na areia, no iniciozinho ali da praia, das águas, sem imaginar as riquezas da vida no fundo do mar. E essa mesma criança faz desenhos na areia que logo se desfazem com a primeira onda. Então, acreditar que essas conchinhas representam toda a complexidade, toda a riqueza do fundo do mar é uma limitação. Então, quantas vezes nós nos colocamos na vida a partir dessas expressões da personalidade, distantes dessa riqueza interior? Eu acredito que seja possível fazer um pequeno diálogo com a contribuição de Jung, o grande psicanalista, a psicologia profunda de Jung, que fala, de certo modo, sobre isso. O ego e o self. O self seria, digamos assim, esse eu profundo. Talvez se aproximasse um pouco desse conceito de Leon Denis, se bem que o nosso autor fala da dimensão do espírito como uma realidade transcendente. E isso é importante nós marcarmos. Esses diálogos da psicologia com as abordagens espirituais precisam ser feitos com muito cuidado, porque senão a gente acaba falando uma série de coisas só para confirmar a crença religiosa e espiritual. Preciso muito cuidado com esses paralelos, eu penso assim. Então é possível conduzir a vida a partir dessa dimensão mais superficial da personalidade ou viver em contato mais profundo com essa realidade interior, dar uns mergulhos no mar. Um pouquinho adiante, o nosso autor vai dizer assim: somente pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós, chegaremos a vencer o eu egoísta, a associar-nos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Vencer o eu egoísta. Ele não disse eliminar. Vencer não é eliminar, não é excluir, não é ignorar, é ter o domínio. É como uma pessoa que tem o volante em suas mãos e conduz o carro. Não é o carro que conduz o motorista, é ter o comando na mão, não é eliminar o ego, a personalidade. Então é sair de uma certa superficialidade e fazer esses mergulhos interiores mais profundos. A vontade, portanto, é essa força que permite ao homem colocar os seus recursos, seus potenciais a serviço do bem, do equilíbrio saudável, seja no plano das emoções, do pensamento ou do comportamento. Neste particular, a vontade desempenha um papel determinante. Ele diz: cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. E ele avança ainda mais nessa reflexão. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Portanto, esse tema da vontade é um tema especial para todos que estão envolvidos com esse processo do autoconhecimento, do mergulho interior, como também aqueles que estão trilhando um caminho de desenvolvimento espiritual, ativar esses recursos da alma, a vontade, esse impacto determinante para tomarmos decisões que sejam muito importantes para todos nós, vencermos dificuldades pessoais, dúvidas, incertezas, lidarmos com os nossos automatismos, nossas respostas impulsivas,
a falta de sentido, de um propósito na vida, os nossos condicionamentos psicológicos, pessoais, que podem gerar comportamentos que não desejaríamos ter. A vontade tem um papel importante nisso. Por isso vale a pena dedicarmos alguma atenção a esse tema e praticarmos os atos de vontade na nossa vida. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.